Vamos começar aqui os nossos desafios. Eu fico aqui, é uma honra estar moderando para esse time, né? Já tive minha palestra, a palestra de vocês aí, bacana. Então, vamos começar a falar sobre os desafios da cadeia, que faz parte do tema, e depois a gente acaba entrando em outras dificuldades e também soluções que a gente pode ofertar para cada um. Então, vamos começar aqui. Fica à vontade aí sobre qual que é o desafio que a gente está, que os distribuidores e integradores estão tendo ou buscando para 2024. Primeiramente, é um prazer estar aqui, Eduardo da Solfar, fabricante de inversores. Então, assim, eu acho que super bacana a pergunta. Eu acho que 2024 a gente vive um momento muito diferente de 2023. Eu vou falar um pouco sobre a cadeia como fabricante aqui e como que a gente participa, como que a gente contribui com integradores, distribuidores, que são nossos clientes diretos, pessoal. Então, assim, os desafios, por exemplo, de fabricantes como a Solfar, de inversores, é um desafio maravilhoso para esse ano. Então, para vocês terem uma noção, o mercado realmente está muito aquecido, uma expectativa muito boa, inclusive que 2024 seja o melhor ano histórico. Então, por exemplo, o desafio de um fabricante como a Solfar hoje é conseguir entregar o nosso produto o mais rápido possível. Então, quando a gente está falando de lead time de produção, ou seja, o tempo que leva para produzir um inversores e entregar para o cliente, um tempo convencional a gente está falando de 30 dias. Hoje a gente pode chegar a 60 dias para entregar um pedido de inversores. E isso impacta toda a cadeia, porque a fabricação começa na China, ela vai para os distribuidores, dos distribuidores integradores e assim para os clientes finais. Então, na verdade, a gente tem um desafio de realmente manter a cadeia alimentada, abastecida o ano todo, porque realmente 2024 tende a ser um ano muito bom para toda a cadeia. Ano passado eu participei de vários fóruns de Days e a gente sempre estava tentando fazer um copo meio cheio, meio vazio da situação que existia em 2023. Aprendizados e etc. E muito bacana, nesse primeiro fórum de Days a gente está falando de uma perspectiva super positiva. Estou falando como fabricante, a gente vai ter aqui distribuidores e mais outros fabricantes, mas eu acredito que o desafio é um desafio ótimo. É atender, é vender mais. É realmente aquele aprendizado do ano passado, a gente está concretizando esse ano e tendo números e resultados expressivos. Então, vou passar aqui a palavra para que a gente possa ver os colegas. Aí, beleza. Bom, boa tarde, pessoal. Sou o Arthur Turra, engenheiro da Ideutec. Nós somos distribuidores de equipamentos fotovoltaicos. Então, o nosso foco é a venda de kits geradores. Então, juntamente com inversor, módulo, cabeamento, estrutura, isso que vocês já conhecem no mercado. Eu acho que o brasileiro, infelizmente ou felizmente, parece que ele é movido a desafio, Parece que a gente acorda com um leão por dia para matar, com 3.000 BO no dia para resolver, e no nosso setor fotovoltaico não é diferente e é ainda mais incisivo, porque ele mexe onde dói mais, que é no bolso. Então, em 2022, para a virada do ano, nós tivemos a nova lei, 14.300, então que deu um boom no mercado. Eu lembro, no final do ano de 2022, todo mundo lá quase com a ceia na mesa e cliente ligando para querer comprar inversor, para querer homologar. E aí, com a passada para 2023, a gente teve aquele baque da inversão de fluxo, então que deu uma baqueada no mercado. E tudo isso é uma porrada que cada um vai enfrentando, não só os fabricantes, mas também nós como distribuidores. E agora, em 2024, a gente tem um desafio muito grande, que é justamente a capacitação. Então, nós temos visto uma crescente procura justamente nas novas tecnologias. Não só da parte de módulo, da saída dos módulos tradicionais, agora com o TOPCon, agora JT. A gente também tem o desafio da parte de inversores, então a gente tem o FCI, o anti-PID, o Rapid Shutdown. Então, todas essas questões que elas trazem para nós uma necessidade de entendimento das novas leis, das novas normas, de todas essas questões que elas justamente impactam
não só na sua venda, mas também na sua homologação, na sua entrega para o seu cliente. Então, quando houve, né, esse aumento de procura, nós da Ideutec, nós já estávamos se prevenindo e trabalhando justamente com um novo setor, que é a parte de híbridos. Então, a questão do armazenamento de bateria, dos inversores híbridos, eles cresceram e vão crescer ainda mais, justamente por conta do quê? Da diminuição de custo para fazer esses equipamentos. Atualmente é um custo um pouco mais elevado. Então, a gente tem, por exemplo, um inversor on-grid, o híbrido da mesma potência, ele vai ser 3, às vezes 4 vezes mais caro. Então, com o andar da carruagem, com esses desafios a sendo vencidos, a gente vai ter uma redução desse custo. E, claro, a concorrência, né, ela tem um papel muito fundamental nisso. Então, nós, como distribuidores, estamos justamente nessa linha de transição, de traduzir a inovação tecnológica que o nosso fabricante, né, traz, tanto de inversor quanto de módulo, para traduzir e aplicar isso no real para o integrador, para ele entender onde que aquilo vai ser benéfico, como ele pode oferecer isso para aquele cliente. Então, justamente nesse meio termo. Acho que esse é um dos principais desafios, né, a tradução para entender a necessidade do cliente e justamente levar essa necessidade para o fabricante e do fabricante para o cliente final. Obrigado. Bom, pessoal, boa tarde. Obrigado. Tá todo mundo me ouvindo aí, né? Tá legal? Obrigado pela oportunidade de novo. É muito bom estar aqui e discutir essas coisas com todos vocês. O objetivo é falar um pouco quais são as ideias para o próximo ano e as dificuldades que a gente está enfrentando para esse ano de 2024. Exato. Então, eu vou tentar classificar as dificuldades em cada um, no sapato de cada um. Do meu ponto de vista, a dificuldade para os manufatureiros, para as indústrias, é a parte regulamentar, que continua sendo uma coisa muito difícil no Brasil. Regulamentar os produtos que vão ser vendidos no país, a questão tributária, esse é um grande desafio. Do ponto de vista dos fabricantes, uma outra dificuldade, um outro desafio muito grande, ainda é a proteção do cliente final com relação a produtos de segunda qualidade e terceira qualidade, e a possibilidade de você ver no mercado cliente comprando produtos de segunda linha, terceira linha, que não entregam o que estão dizendo que vão entregar. Seja para os módulos, seja para os inversores, seja para qualquer produto. E aí fica uma guerra de você disse que eu disse, que ele falou que não sei quem disse o que, não sei o quê, e não sai do lugar, porque a gente precisa criar alguma regulamentação que possa fazer com que os clientes finais dos EPCistas, dos distribuidores e desses produtos estejam protegidos. Então, eu acho que o desafio do fabricante, o primeiro seria a parte regulatória, e o segundo, uma forma de encontrar um meio de ajudar os clientes finais a entenderem o que estão comprando. Mais cedo eu estava falando que comprar módulo inversor é um casamento, não é uma transa, porque você vai estar com esse produto no teu telhado, na tua usina, 20 anos, 30 anos. Então, se você não souber o que está comprando, em algum momento esse produto vai dar um problema e você vai primeiro brigar com um possível fabricante que talvez nem exista mais, depois vai buscar o EPCista que foi lá fazer, que talvez da empresa também nem exista mais, e no fim pode cair no colo do distribuidor. Então, a gente enfrenta um problema no futuro que hoje a gente começa a enxergar isso em outros países que estão mais maduros, que é um outro ponto que é importante colocar. Eu acho que o Brasil hoje está bem mais maduro com relação ao setor solar fotovoltaico e dos projetos, e que isso é muito bom para todo mundo. Está todo mundo aí, eu estou vendo todo mundo otimista hoje com relação ao mercado do plano de 2024. Tem um tripé dessa equação que está bem mal resolvido ainda, que é a parte de Structural Finance, que é financiamento. Onde é que estão os bancos que vão financiar esses projetos, que vai vender teus inversores, que você vai vender teus projetos e que eu vou colocar meus painéis? É um outro ponto que a gente, assim, ainda tem um gap, tem algo que precisa ser avaliado, e eu acho que é um terceiro desafio. E aí, no meu caso, não como fabricante, mas como cliente deste mercado também que sou, fico preocupado. Filtrando isso de outra forma, eu coloco que os desafios para os fabricantes efetivamente seriam a parte regulatória e também essa parte de proteção da qualidade do produto que vai ser entregue, para que a gente entregue realmente o que está dizendo que vai entregar. A parte de financiamento dos projetos, eu acho que é muito relevante também, porque isso vai impulsionar o mercado absurdamente. E fazer também uma menção honrosa e positiva, que seja para bom ou para ruim,
essa questão regulatória parece que está mais resolvida e que vai nos trazer um pouco mais de paz com relação às regulações. Então, eu acho que é isso. Bacana, Obrigado. bacana. Essa pergunta foi muito mais pertinente para os integradores, né, para saberem as dificuldades que os fabricantes enfrentam, as dificuldades quando se fala de prazos ou os próprios desafios dos distribuidores, né? Então, muito obrigado pela contribuição. Eu queria até passar um pouco a vez aqui para falar sobre pós-venda, né? Eu acho que também é importante os integradores aqui presentes saberem o que cada empresa está fazendo de pós-venda, que é algo muito, muito necessário, né? Hoje é um diferencial do mercado, né? A gente não fala só do produto, somente na condição de performance, a gente fala também do pós-venda, isso se vende muito bem. E aí eu começo agora de trás para frente, né? Para não ser sempre o Eduardo da Sofar. Então, fica à vontade a começar aí para falar. A posição do fabricante de módulo é muito confortável para isso. Porque o nosso produto dá muito pouco problema. Na verdade, eu estava agora há pouco conversando com um cliente ali no stand e falando o seguinte: o nosso produto é o produto mais porcaria que tem aqui. Eu estou falando da minha marca, não, estou falando do painel. Vamos pensar direitinho. Tem muita tecnologia envolvida para poder fabricar o polissilício. Uma tecnologia imensa colocada para pesquisa e desenvolvimento, para desenvolver a célula, para que gere energia com a luz. Mas depois que esse produto está montado e entregue para vocês aqui, pelo amor de Deus, eu estou nesse mercado há 10 anos, o único defeito de módulo que eu realmente reputo ao fabricante é microcracker, que é um problema que é causado e que a gente tem que repor o módulo, não tem solução, mas é causado por fatores muito mais climáticos, diferença de temperatura muito grande, do que qualquer outra coisa. Tirando isso, a gente vai cair, é o body que subiu em cima, é o pallet que caiu, é o tal que quebrou, e às vezes a regra do jogo não está bem clara entre o distribuidor e o EPCista, ou entre o EPCista e o cliente, e isso acaba chegando nas nossas mãos. Então, o nosso pós-venda é um pós-venda muito tranquilo. A gente tem 24 horas no ar na China, em qualquer idioma, para as pessoas entrarem em contato e conseguir falar sobre qualquer dúvida técnica sobre os produtos, que isso existe bastante. E os nossos distribuidores em cada país do mundo, não é só no Brasil, têm estruturas de técnicos que nos dão suporte aí de acordo com o horário de funcionamento de cada distribuidor. E com isso a gente consegue vencer e atuar em todos os países do mundo sem grandes dificuldades, mas porque eu tenho poucos problemas, muito diferente dos meus amigos de investidores que têm uma dor de cabeça muito grande. E que eu imagino também que vocês, distribuidores, têm também. É isso. Obrigado. Bom, eu confesso que bateu uma inveja aqui, porque realmente, né, o módulo ele é uma questão mais simples. Mesmo que você Ficou esteja... fácil, né? Ficou fácil aqui para o fabricante de módulo. Né? Exato, mesmo que você esteja... Eu já estive em outra posição, tá, pessoal? Então, eu sinto a dor de vocês. Por favor. Tá? Então, mesmo que o cliente ele esteja errado e na parte de módulo a culpa seja dele, convenhamos que é muito barato você fazer a troca, né, do seu módulo e já resolver o problema. Porque às vezes a reputação que você perde numa possível reclamação, ela é muito maior do que a troca de um módulo. Agora, falando do meu ponto de vista, eu entendo muito bem as dores. Por quê? Porque eu sou engenheiro eletricista de suporte. Então, eu estou ali na linha de frente, justamente atuando no problema. Então, se alguém falou comigo, significa que aquela pessoa teve um problema. Então, o que a Ideutec, né, ela tem a oferecer? Ela foi uma das primeiras distribuidoras a justamente ter uma equipe técnica, né, um corpo técnico dentro da distribuição para justamente atender o seu cliente. A gente sabe que os fabricantes de inversores, eles possuem um corpo técnico até maior do que os distribuidores. Só que até você chegar nele, pode ser um pouco difícil. Então, o que a Ideutec, ela, desde o seu começo, desde o seu primórdio, ela pensou, nós vamos ter um corpo técnico, uma equipe técnica, justamente para lidar com os problemas. Então, não precisa necessariamente ser um problema, o inversor pegou fogo, um módulo pegou fogo, alguma coisa do tipo. Não, desde o menor problema, seja uma configuração de internet, seja um monitoramento, ou seja até mesmo uma dúvida de arranjo, tudo isso a gente já se preveniu e com esse corpo técnico a gente já atua.
mais cedo eu fiz a minha palestra, né, justamente sobre pós-venda. Então, como você pode justamente poupar tempo e dinheiro ao fazer uma visita técnica, onde o seu cliente final ele relatou um problema. E lá na EDUTEC nós temos 3 engenheiros, eu sou um deles, nós temos o Gabriel e o Vinícius vai falar com a gente amanhã de manhã. E nós 3 estamos ali, o horário comercial inteiro, justamente resolvendo o BO. Então, é muito fácil você chegar para o seu vendedor, você sendo um cliente EDUTEC, e você falando assim, olha, eu tenho um problema, quem que eu falo? Provavelmente ele vai mandar o meu contato ou o contato dos outros 2. E ali na hora, um tempo de resposta máximo 20 minutos, a gente já vai responder. Então, se eu abrir meu WhatsApp aqui, infelizmente, eu vou ter ali 70, 80 mensagens solicitando ajuda. Claro que ficou o Gabriel lá na nossa sede para dar esse suporte, só que eu coloquei, ó, estou em viagem técnica, retorno dia 8, vou falar com você. Mas deixo também, com certeza, os contatos dos fabricantes. Então, dos produtos que nós trabalhamos, tem o contato de cada um. Então, essa questão de proximidade com o seu cliente final, ela é muito boa. Por quê? Porque você dando uma ajuda no pós-venda, ou até mesmo na pré-venda, você cria um vínculo com esse seu cliente final de confiança. Então, às vezes o cliente ele cotou em 10 distribuidores diferentes. E aí ele vem com um problema para você. E você apresenta uma alternativa diferente, até mesmo na pré-venda, ele já fala assim, nossa, realmente, isso acendeu uma luz aqui que eu não tinha conhecimento. Então isso faz com que aquela confiança que já existia, agora ela é ainda mais fortalecida. E quando a gente tem um problema de pós-venda, conversando, né, falando para vocês como funciona o pós-venda lá no EDUTEC. O cliente teve um problema, seja de monitoramento, ou seja um problema mais sério. Ele vai entrar em contato conosco, se ele não tem o nosso contato, ele vai pedir para o vendedor. Se ele não tiver o vendedor, ele vai entrar no nosso saque. Então tem uma pessoa responsável que fica olhando o número geral da EDUTEC. Percebeu que é um problema de suporte, encaminha para mim ou para os outros 2 engenheiros. A gente vai entender a dor do cliente, vai entender se é algo de monitoramento, se é algo de geração, ou o inversor está fazendo alguma coisa que não deveria estar fazendo, ou se é algum caso de garantia. E justamente nisso a gente vai atuar para tentar resolver o problema do cliente, que esse é o principal ponto, né? Não deixar o cliente final na mão. Havendo, então, uma evolutiva no caso, né? Não conseguindo resolver remotamente, a gente entra em contato com o fabricante para fazer um intermédio entre o integrador e o fabricante. A gente valoriza muito essa ponte, porque a gente entende que o distribuidor ele tem um peso muito maior no fabricante. Então, tenho certeza, né? A gente tem a Sofar aqui, tenho certeza, se um distribuidor que vende o seu inversor chega e fala assim, ó, eu tenho um cliente que fatura 2 milhões por mês. Você vai dar uma atenção maior, justamente porque é um cliente maior do que o integrador, ele tentar um contato direto. Às vezes passa, né, por um robô de WhatsApp, ou tem a troca de atendente, né, que é algo comum acontecer, tem a troca de turno, etc, e aquela mensagem acaba se perdendo. Então esse vínculo com o distribuidor e a parte de suporte técnico desse pós-venda, a gente valoriza muito. Isso que é um processo totalmente humanizado e que a gente entende o que o cliente está passando. Afinal, nós somos clientes também, né? Eu tenho um sistema fotovoltaico na minha casa, se acontecer algum problema, eu também vou precisar do fabricante. Então a EDUTEC, ela valoriza muito isso. Obrigado. Maravilha, pessoal. Como fabricante, na verdade, os colegas pontuaram bem, né? A questão do pós-venda para investidores pode ser tanto uma fortaleza, quanto pode ser um puta problema, né? Depende muito da política que é implementada do fabricante no Brasil para a cadeia, né? Distribuidores, integradores, EPCs e etc. Falando um pouco da Sofar, inclusive amanhã, o assunto que eu vou abordar aqui na minha palestra é exatamente taxa de falha, que é exatamente venda versus quebras, né? Versus garantias. Porque isso, de fato, pode ser um impulsionador de vendas, como pode ser um assunto que realmente vai gerar muitos problemas, Reclame Aqui, Procon, processos e etc. Né? Então, assim, para a Sofar, que é uma empresa que está desde 2017 no Brasil, mais de 300 mil investidores vendidos, para a gente tem realmente know-how para dizer o que a gente evoluiu, melhorou e o que a gente aplica hoje em dia, que são soluções de sucesso. Então, vou dar um exemplo só para a gente não passar aqui por todo um processo de garantia. Então, por exemplo, a parceria que a Sofar desenvolve com os distribuidores do mercado é muito simples. Quando o parceiro coloca o pedido na Sofar, a gente automaticamente chamando os investidores de backup, de garantia.
Então, tendo algum problema de garantia, já que a gente chama de troca express, ou troca rápida. Então, a garantia validada, o distribuidor já automaticamente já pode fazer a troca do equipamento. Isso faz com que o cliente seja atendido na mesma semana, na maioria das vezes. Aqui a gente poderia ficar falando de lei do consumidor e etc., que tem prazo para tudo. Eu não vou entrar muito nesse assunto, porque realmente seria um assunto extenso. Em relação à questão de taxa de falha, todo produto, independente se é o inversor, o painel, qualquer produto tem taxas de falha que são aceitáveis no mercado. Eu vou dar o exemplo de inversores. Inversores, 1% é uma taxa de falha aceitável. Isso quer dizer o quê? Você vendeu 100 inversores, se um deu garantia, ok, está dentro da regra do jogo. Agora eu vou passar o número da SOFA para vocês do Brasil, desses mais de 300 mil inversores. A nossa taxa de falha no Brasil era 0,56. Amanhã na minha palestra vai vir todos os números, todos os dados, tudo bonitinho, e a gente explicando um pouco mais sobre isso. Então, assim, e a forma com que a taxa de falha, a qualidade do produto tem impactado, principalmente nos inversores, vem refletindo nos últimos anos. Se a gente tivesse mais tempo aqui, eu mostraria gráficos mostrando marcas que estão no topo há 3, 4 anos e hoje já não estão mais. E isso vai acontecer muito ainda no mercado. O cliente ele vai descobrir, por bem ou por mal, o distribuidor, o integrador, quais são os produtos que têm mais taxa de falha. Porque quando a gente está falando de taxa de falha, a gente está falando de... É muito óbvio perguntar, você quer trabalhar com um produto que quebra mais ou quebra menos? A resposta é óbvia, mas o que é praticado no mercado é outra coisa. O que é praticado no mercado é o produto mais barato, independente se é o produto mais confiável ou não. Só que essa conta em 2 ou 3 anos não fecha. Para inversor, 2 ou 3 anos, todo mundo no mercado sabe quem realmente tem qualidade e quem não tem. E isso pode ser um impulsionador de vendas para vocês, ou pode ser um impulsionador de problemas também. Aí você valida tudo que eu estou falando no Reclame Aqui e vários outros canais que realmente você pode verificar a satisfação do cliente final. Então, para a SOFA é fácil falar sobre isso. Amanhã vai ser mais um assunto que eu vou reforçar mais, trazer mais dados e, inclusive, como é que isso pode ser mais argumentos de vendas para todos vocês. Muito bacana, muito as informações, né? Justamente o interesse do integrador para ver e para saber o que o fabricante, o que o distribuidor está fazendo, né? Pensando e agindo, né? Sempre corrigindo falhas mesmo, né? Porque novos produtos vêm, às vezes tira o que tem mais falha ou tira o que está mais difícil, novas tecnologias vêm também mudando o perfil. E eu quero entrar num assunto até um desafio polêmico para nós, distribuidores e fabricantes aqui, e muito importante para os integradores, né? O que os distribuidores, o que os fabricantes, eles devem, na verdade, o que o integrador deve fazer e se atentar ao escolher um fabricante, um determinado módulo, um determinado inversor, um determinado distribuidor ou fabricante. O que o integrador ele deve se atentar para escolher algum de nós? Nesse sentido. Tá, legal. Não, deixa ele começar agora. Opa, claro. Arthur, tu começa agora. Claro, perfeito. Tu começa agora. Bom, é até engraçado, né? Você falar isso, o que ele precisa fazer. Eu acho que quanto mais desconfiado o cliente for, melhor. Então a gente tem diversos casos lá na empresa, onde do nada o vendedor levanta e começa uma chamada de vídeo mostrando a empresa. Por quê? Porque é justamente o cliente que ele falou assim, cara, mas você é da Edeutec mesmo? Você trabalha aí mesmo? Ah, não, trabalho. Ah, você não consegue mandar a foto da empresa? Não, melhor, eu faço uma chamada de vídeo. Você está podendo atender? Não, tô. Então ele vai lá, faz uma chamada de vídeo, ó. Aqui é o nosso setor administrativo, aqui é o nosso setor de engenharia, aqui são todos os nossos mais de 60 vendedores. Se você quiser, eu desço lá embaixo, mostro o estoque, mostro que o módulo ele realmente existe, né? Então, quanto mais desconfiado o cliente for, melhor pra gente. Porque é aquilo. Quem não deve, não teme. Então, a partir do momento que você tem números, porcentagens, estatísticas, referência, né? Mais base e argumentação você dá do seu cliente. E é aquela, procurar sempre as marcas que estão há mais tempo no mercado. Claro, a gente sabe que o setor fotovoltaico, principalmente no Brasil, ele é muito lucrativo. E ainda tem espaço para muita gente.
Só que, às vezes, você confiar numa marca que não conhece tanto pode ser um tiro no pé. Não só dentro do Brasil, mas quando você ouviu falar de alguma marca, o procurar, não somente no Google, mas também o que os outros países usam daquela marca. Então a gente tem, né, principalmente módulos, inversores, que são usados no mundo inteiro e às vezes ele não é tão forte no Brasil, às vezes nunca ouviu falar no Brasil, mas sim, o cara é top 1 de venda em diversos países. Então justamente essa desconfiança e essa curiosidade de aprender. Eu acho uma coisa muito legal nos integradores também, eu acho que é a unidade. Tanto o motoboy também tem um pouco disso, né? Eles são muito unidos. Quando acontece alguma coisa com o motoboy, você já sabe que vai vir uma carreata de motoboy atrás buzinando. E os integradores também são assim. Quando ele pega uma confiança num distribuidor, cara, você não precisa pagar para ele fazer a propaganda. Ele vai fazer a propaganda para você. Então, existem diversos grupos. Assim, o que vocês acham de tal módulo? O que vocês acham de tal inversor? O que vocês acham de tal distribuidor? E o boca a boca, e estar integrado, né, nessa comunidade, querendo ou não, de integradores, é muito importante. Por isso que todos esses fóruns, a Intersolar principalmente, né, elas vêm justamente para contribuir. Justamente porque é ali no contato, no tete-a-tete, que você vê realmente quem existe e realmente quem tem uma base sólida para te fornecer um produto, ou quem está ali justamente só para dar uma carinha feliz, te vender o problema e sumir. Então, justamente, né, igual você falou, a partir do 3º ano que a gente vai ver realmente quem está no mercado, quem apresenta resultado. Então, eu posso falar da EDUTEC de boca cheia, porque a gente tem mais de 15 anos de mercado, começou em cartucho de toner, de impressora, ainda atuamos, então a gente tem mais de 30 vendedores vendendo cartucho, pó, laser, película, chip de impressora a clientes que começou lá com a gente no ano 1 da empresa. Então toda essa expertise de importação a gente trouxe para o solar. E tendo uma marca, né, um segmento por trás, ele dá muito mais confiança e margem para erro. Porque a gente sabe que, infelizmente, existe muito isso, né? Se você não tem uma margem para erro, você acaba quebrando. Então, você quebra, sai do mercado, seu integrador fica na mão, e aí acontece processo e etc. Mas, felizmente, né, graças a Deus, nós aí estamos há mais de 5 anos no segmento solar, há 15 de empresa, e prontos, né, para fazer a chamada de vídeo, mostrar que a gente existe, mostrar que a gente é de carne e osso e mostrar a empresa. Obrigado. Beleza, vamos lá. Eu acho que a gente pode pontuar alguns pontos super importantes, seriam critérios, pelo que eu entendi da pergunta, critérios de decisão que levaria, né, a cadeia a confiar em certas marcas ou etc. Né? Eu vou até trazer um dado de hoje, né, na verdade, aqui para vocês. O meu chefe, que é chinês, ele é responsável pelas Américas, né, América Latina, América do Sul e América do Norte, chegou hoje, está aqui na feira com a gente estava conversando há 1 hora atrás. E ele falou assim para mim, Eduardo, para você ter uma noção, ele pegou esse dado super recente, empresas que hoje na China têm soluções híbridas passam de 3.000 empresas. Por que eu trouxe esse número? Porque, eventualmente, essas 3.000 podem estar por aqui vendendo no Brasil, mais cedo ou mais tarde, né? Então, assim, já que existe uma gama de empresas que, de fato, podem surgir e que todo ano a gente sabe que surge, isso é comum, natural, principalmente mercados em ascensão, como o próprio Brasil, eu acho que tem pontos que realmente são super relevantes para que a gente possa considerar na hora de olhar para uma marca ou olhar para outra. Né? Então, assim, o critério que o colega colocou aqui de tempo de casa, né, de reputação, acho que é super importante. Né? Eu acho que, no caso do fabricante, ter a estrutura no Brasil, e eu vou dar alguns exemplos. A Sofá hoje está na Avenida Paulista, né? A gente tem um escritório da nossa filial, está aberto para todos visitarem. E quando a gente fala de um escritório no Brasil, significa um CNPJ no Brasil, onde pessoas são contratadas, onde toda a parte de documentação e metro é feito aqui. E isso é uma dica de ouro para vocês. Existem diversos fabricantes, eu não vou ficar citando aqui, mas que não tem nenhuma estrutura no Brasil. E por que eu estou falando isso de uma forma importante? Porque é muito fácil entrar e sair. Se você não tem CNPJ aqui, não tem time aqui, não tem uma gestão aqui, é muito fácil você vender até onde é conveniente. Isso como fabricante. Né? Então, a Sofá sempre teve essa preocupação de estar realmente estabelecida no Brasil.
Então, essa questão de, como eu já tinha comentado, mais de 300 mil investidores, significa que o nosso produto já foi testado no Brasil todo. Isso gera autoridade, gera credibilidade. Então, é super comum uma marca nova chegar, mas é interessante para o cliente ele entender o que ele está comprando. Não vejo problema nenhum se o cliente prefere comprar uma marca nova porque é mais barato ou que não tenha nenhuma estrutura no Brasil, mas que ele entenda os riscos disso. É como eu costumo brincar, em mercados maduros, como de celular, você tem o celular baratinho e o celular mais caro, só que é mercado maduro. Todo mundo entende a questão do valor pela marca, ou da tecnologia embarcada, ou do tempo de casa. No solar, isso é algo que ainda está amadurecendo. Então, não tem problema você querer optar por um fabricante de painel, de módulo ou de inversor que acabou de chegar, contanto que você saiba os riscos. Não sabe se o produto foi devidamente testado, testado que eu digo no ponto não é nem de metro, é realmente testado no mercado. Você não sabe como é que vai ser a adaptação desse produto para a rede brasileira. A gente tem uma rede que no rural é complicada, a gente sabe das dificuldades que existem. Então, não tem problema você levar esse produto para casa, contanto que você saiba os riscos que você está correndo. Então, acho que esse ponto do produto ser testado, credibilidade, ter a documentação do Brasil, o time do Brasil, isso mostra o comprometimento do fabricante com o mercado brasileiro. Pessoal, vocês não têm ideia de como é fácil entrar e sair do nosso mercado. Depois falar assim, ó, tem aqui o call center da China, liga lá, tenta lá a sorte, né? Então, acho que esses são critérios importantíssimos. É saber realmente o quão adaptado esse produto está no Brasil e quanto o fabricante aposta no nosso país. Eu vou dar o exemplo da Sofá. É muito comum, e eu não julgo, tá? O fabricante ter, às vezes, só o time chinês que trabalha no Brasil. Ok, é uma estratégia da empresa. Tem fabricante que tem um time híbrido, alguns chineses, alguns brasileiros. A Sofá optou por ser todo mundo brasileiro. Ela entende que o brasileiro, mesmo trabalhando por uma fábrica chinesa, ela vai entender melhor o mercado, as demandas, vai conseguir investir melhor e de forma mais assertiva. Então, esses são pontos que talvez a maioria aqui nunca parou para pensar, porque vocês não estão nessa relação entre fabricante e distribuidor ali diretamente no dia a dia. Mas são pontos que são importantíssimos, até porque quando você leva essa solução para o teu cliente final, você deu a tua palavra, você botou a tua reputação em jogo. Então, você pode botar a tua reputação em jogo com produtos testados, que tem taxa de falha conhecida, que tem processo bem definido, ou você pode botar a tua reputação com produtos novos. Não tem problema, contanto que quem está lá comprando saiba disso. Eu não vejo problema nisso. Então, acho que são pontos bem relevantes para a gente estudar e, inclusive, mais uma vez, servir como argumento de venda para o cliente lá que você está colocando, você está vendendo o teu produto e o teu serviço. Beleza? Muito bom. Bom, do meu ponto de vista, eu concordo com tudo que eles falaram aqui. Não tiro nenhuma vírgula. Está tudo certo. No posicionamento de quem está comprando o módulo para instalar em casa, ou o integrador que está comprando o módulo para instalar no cliente, tudo que foi falado aqui faz todo sentido. Solidez da distribuidora, se essa empresa é séria, se ela existe, se está no mercado há muito tempo, o tempo não faz a qualidade, mas o tempo faz com que tenha credibilidade, então isso é importantíssimo, porque você depois sabe onde vai bater na porta para resolver. Então, eu vou vir da cadeia lá de quem está usando até aqui. O cara que está contratando um EPCista, um instalador, espero que, se tiver alguém aqui que seja cliente final, que tome cuidado, porque esse cara vai lá, faz uma instalação porcaria, sobra para você. O cara que se colocou no mercado para ser integrador, tomara que ele tenha na cabeça a capacidade de entender que ele tem que treinar para fazer um bom serviço e que conta com as distribuidoras de boa qualidade que podem ajudar a fazer com que eles aprendam a como fazer bem feito. Então, primeira etapa da cadeia, quem vai consumir finalmente o produto e vai receber energia, que tome cuidado com os integradores que não entendem do que estão fazendo, porque eles vão pagar o pato. Os integradores que vão comprar essas estruturas ou esses kits, ou que vão indicar as distribuidoras para os clientes finais, por favor, tomem cuidado com a empresa que vão indicar. Peguem empresas sérias, se certifiquem, façam a videochamada para ver se a empresa é séria, procura no Procon, procura no Reclame Aqui, filtra o que é bom e o que é ruim. Do ponto de vista do distribuidor, depois de escolhido, esse distribuidor já vai ter lá a carteira de clientes dele. Se você partir do ponto, como consumidor final ou como integrador, de que escolher um bom distribuidor, é pouco provável, não é impossível, mas é pouco provável que esse distribuidor não tenha sido zeloso no produto que vai comprar.
Hoje, o grande problema, do meu ponto de vista como fabricante, está do distribuidor para o fabricante. Só tem um degrau para ser vencido, e é o degrau do Inmetro, ou do governo, ou do posicionamento do governo, para que a gente possa botar um selo do Inmetro nas mesmas bases para todo mundo. Só que um selo do Inmetro é um papel. Você pode ter uma empresa gigante como a minha, ou uma pequena, e a minha não fazer, talvez, os testes como deveria e colocar lá um selo de maneira irresponsável e trazer um produto sem qualidade para cá. E uma empresa pequena e séria fazer todos os testes e trazer um produto que foi testado e que está tudo ok. Mas, na minha linha de produção, eu garanto output, e a pequena não. Você tem lá um produto de altíssima qualidade, de uma marca ruim ou boa, mas que não sabe o que vai dar de resultado lá na porta. Então, entre o distribuidor e o fabricante, seja ele nacional ou internacional, o fato de ser internacional só dificulta. Imagina você ligar para um call center para falar em chinês. Então, seja internacional ou nacional, o que eu acho que pode melhorar muito é uma regulação, se é essa a palavra correta, ou uma política de avaliação do produto que está sendo recebido. Nada demais. Abre o container, faz um teste, um flash test em alguma coisa, cria algum tipo de ferramenta para testar os inversores, dá uma avaliada no tipo de aço usado na estrutura que vai nos trackers ou qualquer tipo no ômega, qualquer coisa básica para que o consumidor final não seja enganado. Tirando isso aí, tudo que o Eduardo falou com relação ao inversor, eu reputo que está perfeito e é assim mesmo. Focar em empresa com time local. A Tongway ainda não tem um time local colocado, então estou aqui dando um tiro no meu pé. Não, uma empresa vai ter um time local. A Tongway veio para ficar, é a número 1 do mundo, não no momento, mas será. Então, esse time precisa ser colocado no Brasil. E eu, como consumidor final, escolheria uma empresa com time local. Agora, também tem outra coisa que tem que ser pensada e avaliada demais. Talvez existam 150 marcas de painéis no mundo. Dessas 150, talvez metade são só facções. O que é facção? Um cara, um empresário com muita grana, vai lá na China, aluga uma linha de produção de uma empresa como a Tongway, compra a célula da Tongway, compra alumínio da Alcoa, se fosse o caso, de outra empresa, compra vidro da Oi e compra o cabo da Pirelli e vai lá e monta o painel dele. Bota a marca que ele quiser lá, a marca Zezinho Solar, e vende o painel aqui. Faz um teste, flash test, a célula de qualidade, o produto é de qualidade. E quando der problema, quem é que vai buscar o Zezinho? Quem é Zezinho lá na China? Zezinho fez o que com isso? Então, a solidez da empresa que está vendendo o fabricante é relevante. O consumidor final pode acreditar no distribuidor, que ele fez uma boa escolha pensando nisso, porque vai cair no colo dele no futuro, ou vocês avaliarem buscando internet ou buscando um pouco mais de informação, como vocês todos aqui estão buscando, para escolher um fabricante com um pouco mais de solidez. Tirando isso, faço minhas palavras de vocês. Obrigado. Muito bom, muito bom. Essa ideia do próprio integrador, né, ele saber o que deve se atentar, né, isso na nossa visão como distribuidor, como fabricante. É interessante essa pergunta, eu me insiro nela também, e até eu fico pensando sempre na visão do integrador, né? Como que eu faço para atender esse integrador, o que esse integrador está buscando, né? A gente fala de qualidade, a gente fala de atendimento, né? Vendas também são pessoas, tem vários... Empatia. Ótimo, é bem isso. E eu queria até fazer agora uma pergunta: o que o distribuidor ou fabricante quer ou espera do integrador? O que esse integrador, quais são as qualidades, ou o que esse integrador tem que ter além de uma boa estrutura? Pô, ótimo, pegar integrador aí que vende 50 milhões ano, todo mundo quer, né? E o que os fabricantes ou distribuidores buscam no integrador? Quem quer começar aí? Fique à vontade, Eduardo. Vamos lá. Bem, hoje eu participo, né, da Sofá, fabricante de inversores, mas eu estou no setor desde 2018, já passei por distribuição, integração, tudo que vocês podem imaginar. E eu vou até dar um pouco de resposta, um pouco pessoal, um pouco como fabricante, né, trazendo um pouco da minha visão ali nos dois campos, né.
Eu acredito que do lado do integrador, eu acho que a guerra de preços atrapalha nesse amadurecimento de para onde deveria evoluir o mercado, né? Então, o integrador tem ainda um pouco aquele mau costume de ficar jogando o preço de um lado para o outro. Eu acho que isso não é uma boa prática. Eu acho que a prática é, de fato, você ter parcerias fortes, consolidadas, e a partir daí você briga por um preço, porque você tem volume em determinado distribuidor ou com determinado fabricante, né? Então, você tocou bem, né, no assunto de clientes grandes, né? A Sofá tem clientes grandes que fazem 200, 300 milhões, que já tem um modelo até diferente, de um pouco diferente, não só como integração. E, inclusive, essas empresas têm acesso ao fabricante, porque a gente quer, de fato, estreitar a parceria. E a parceria nunca é somente para falar de preço, né? Então, acho que isso é um ponto que ainda tem que amadurecer, né? Então, e eu acredito que isso também do integrador para o distribuidor, isso aconteça todo dia, toda hora, inclusive agora. Em relação ao ponto de estar unido e regulamentação, eu concordo também com o meu colega de módulo. Eu acho que todo mundo tem que se unir em prol do setor, em prol de isso ser algo sustentável, não só na tecnologia, como na questão do business, né? Então, a gente todo dia tem novas ameaças ali, de alguns projetos meio né, indecorosos, às vezes ali em Brasília e tal, e a gente está falando às vezes só de preço, disso, daquilo. A gente tem que se juntar para realmente defender a cadeia, né? Então, mais cedo eu estava conversando com meu amigo Bruno Kikumoto e a gente estava falando exatamente sobre o novo PL que está lá, que pode prejudicar exatamente agora. Então, o integrador não pode querer só saber do preço, ele tem que se envolver na causa de se tornar esse setor rentável infinitamente, né? Então, eu diria preço, eu diria regulamentação. A questão da qualidade é quase que um clichê, falar, né, que você tem que tentar oferecer o melhor custo-benefício, mas sempre olhando também a qualidade, de quem que você está vendendo, de quem que você está comprando, né? Então, eu acho que a cadeia ela rodaria melhor e teria muito mais frutos, inclusive muito mais margens do negócio, se todo mundo tentasse se unir em propósitos que são bons para todo mundo, né? Então, a guerra de preço, pessoal, é o seguinte. Não vou falar nomes de clientes meus aqui, mas vou dar um exemplo, inclusive. Ano passado, que foi um ano um pouco mais complicado ali, que tinha uma guerra de preços absurdas entre integradores e entre distribuidores, só que isso resvala no fabricante, você sabe disso. Se toda hora alguém está pedindo fazer mais barato, isso resvala no distribuidor e o distribuidor vai falar assim, ó, fabricante, agora é você. Quem ganha é o cliente final, né? Exato. Quem ganha é só o cliente final. É só né? o cliente final, exatamente. Então, assim, ano passado, até uma conversa de bastidor interessante. Eu não concordo, não, tá? Não, é porque eu acho que chega uma hora que você não vai vender abaixo do preço. Se acontece, no inversor não é assim. Deve ter outro caminho que tecnicamente eu não conheço. Mas no ponto de vista do módulo, ano passado a gente viveu situações de um distribuidor local estar vendendo um módulo de um fabricante e ter um output, e na hora que faz um flash test, você tem 30%, 40% a menos de energia. E aí? Como é que é isso? O cliente Diferentes final equipamentos, né? Diferentes equipamentos que está falando aí. Eu estou falando o seguinte, está na mídia, quem quiser procurar, distribuidor local grande, vendeu um produto, o cliente final fez um flash test, o produto dizia que tinha 100 watts e só tinha 60, ok? Só para dar um exemplo, tá? Sem nome, sem nada, tá? Isso deve acontecer muito mais do que a gente sabe. Quem é que tem cliente final aqui que botou 5 kits em cima de uma casa que fez flash test? Me fala aí. Entendi. Pronto. Aí, o distribuidor, quantos distribuidores? O número que me deram ano passado foi que tinha 35 mil distribuidores ou 25 mil distribuidores no Brasil. O normal seria ter 5 mil. É óbvio que vai ter uma seleção natural. Desculpa aí, tá, pessoal? Mas eu acho que é esse o objetivo, né? Eu acho que a treta esse o objetivo. é muito boa, Sim, inclusive. realmente. Então, o meu objetivo aqui é dizer o seguinte: eu não acho que o cliente final ganha, não. Eu acho que o cliente final perde. Porque se a gente que entende do. Pô, quem não tem aqui 10 amigos que não entende PN, porcaria nenhuma, para não falar um palavrão, de solar, e que pega você numa mesa tomando um chopp e fica lá 10 minutos ouvindo você falar assim, porra, tem isso aí mesmo? É assim isso mesmo? Sério que eu posso gerar? Quantas pessoas? Gente que estudou em colégio bom, que tem educação. Não é questão de grana, é questão de ter educação, de ter conhecimento e não sabe do que é. Quantas pessoas ao redor de vocês têm isso? Sim. Você acha? Então, imagina a quantidade de gente que é ignorante no sentido de falta de conhecimento e que está comprando porcaria porque não sabe o que está comprando.
Então, essa guerra de preço, eu acho que prejudica o consumidor final. E aí, vocês dois são culpados na primeira instância e nós dois na segunda instância. Porque na hora que a gente chega e concede ou abre esse preço de alguma forma, você também abriu, o cliente final comprou um produto que talvez não seja o que ele está recebendo. É óbvio que a gente está falando de uma atividade errada, uma atividade inapropriada, mas é isso que a gente tem visto. Tá? Desculpa, Guerra de mas preço continua. é isso. Continua. Ótimo, Só não concordo que ótima visão. Não é. Ótima visão. Vai lá. O exemplo que eu ia dar aqui de bastidor que aconteceu exatamente na Intersolar do ano passado foram, inclusive, clientes meus ali, né, clientes grandes, e estava no auge de guerra de preço ali o ano passado, isso foi bem evidente. E eu tive que, vamos dizer assim, contribuir ou tentar contribuir. Eu falei assim, olha, é o seguinte, vocês dois não se falam, vocês distribuidores não se falam. É aquilo que eu falei da unidade, de tentar todo mundo olhar para o mesmo lado. Vocês não se falam, vocês só estão um atirando no outro. E o integrador está um atirando no outro também, né? Então, chegou ao ponto de, na Intersolar, a gente chamar 2 ou 3 grandes distribuidores que ajudam a regular o preço para cima ou para baixo, só que no ano passado foi muito mais para baixo, né? Ou o ano todo para baixo. Falar, cara, vamos conversar todo mundo aqui? Porque se você entra num tiroteio e você dá esse mau exemplo para os teus clientes que são integradores, eles vão ficar no tiroteio também. E ninguém ganha com isso. Então, tem que ter uma visão em que o fabricante ganha o dele, o distribuidor tem a margem né, que torne sustentável o negócio, e o integrador também. Quantos integradores não quebraram no passado? E a gente sabe disso. Muitos. Então, assim, é isso que eu falei, pessoal, essa união de forças para tornar não só sustentável a energia, para tornar sustentável o nosso setor. Graças a Deus, a gente vive um momento diferente, né, de demanda alta. Ninguém sabe ser o ano todo. Esperamos que seja. Eu queria trazer uma informação que ninguém colocou aqui ainda, e hoje ninguém me perguntou, mas tenho certeza que amanhã vão perguntar. E aí, o preço em módulo nunca teve tão baixo. Vai subir? Subir? Claro. Já sabia. Claro. Sim, fazem, né? Mas ninguém falou disso ainda. Tá? Não é a Tonga que está dizendo isso aqui, não. Quem quiser pesquisar, 50% do CAPEX de todo projeto solar, pequeno, médio, grande, utility scale, GD, escolha, é módulo. E qual é a situação? O polissilício cresceu de preço desde dezembro, acho que 6 vezes. E esse preço não se reverteu ainda no mercado. Então, nós estamos vivendo uma tempestade perfeita, com todos os destrovos que está aqui no nosso país. Na gestão, a gente continua com um dólar mais ou menos estável e um preço de módulo nunca tão barato. Está um momento maravilhoso para investir nisso aí. Então, talvez por isso que a gente esteja vendo 2024 promissor, mas o nosso sentimento... Nunca o CAPEX ficou tão baixo da história, né? Se os bancos estivessem contribuindo, ou se a gente tivesse uma situação... Falta de crédito, a alta taxa de juros... Custo da falta de política ou da falta de regularidade do nosso país. É isso aí, mas faz parte do jogo. Só para voltar aqui. Eu acho que esse ano o preço de módulo sobe, não por nada, mas porque está muito abaixo do normal, de um mínimo. E eu estou falando lá no início da cadeia. De um saudável, né? Chegou num ponto que você está vendendo a janta para comprar o almoço e o preço ele não está mais saudável. E a nossa visão disso aí é que esses preços estavam tão baixos porque existia acúmulo de produto final, que é módulo, ou de polissilício comprado no mercado. Quando não sei, a célula não pode ser guardada, estocada, então ninguém estoca a célula, porque senão ela degrada. Mas os outros 2 produtos na ponta, você pode ter comprado volumes gigantes de polissilício, está estocado e você já está com preço baixo e vai continuar, ou módulo estocado. Eu acho que isso acabou, e é por isso que vocês estão vendo aí o mercado voltar a comprar. Os volumes de venda esse ano, na sua empresa, inclusive, e nas outras, graças a Deus, cresceu muito. E é isso que a gente vai ver para esse ano. Pelo menos a nossa ideia. Bem, mais algum complemento? Bom, só respondendo a pergunta, né, o que o distribuidor, eu acho que você vai se enquadrar nisso, o que a gente espera do integrador? Eu acho que a palavra-chave... Desculpa. Eu acho que a palavra é honestidade. Honestidade no sentido tanto do intermédio entre do integrador com o cliente final. Ele realmente ofereceu, eu vou te mandar 2 opções. O produto A, que ele tem uma taxa de confiabilidade um pouco mais baixa, que ele é um pouco mais barato. O produto B,
né, inversores de qualidade, etc., as falhas, né, o índice de RMA mais baixo, só que o custo dele é mais alto. Vou te apresentar também um módulo um pouco menos conhecido, que ele não tem muita confiabilidade no mercado, mas vou te mostrar também um módulo bom. Porque aí você já alinha a expectativa do seu cliente final, ele já vai saber o que ele está comprando. E na parte do distribuidor, a honestidade ela entra justamente no conhecimento. Às vezes, o integrador, ele se colocar numa posição que às vezes ele não está, ele se acha o bambambam da história e acaba fazendo alguma coisa errada na instalação e ele acaba querendo ganhar no grito uma garantia ou alguma coisa do tipo que ele não vai ganhar. Então, a honestidade de chegar para ele e falar assim, ó, isso a gente está vendo muito no híbrido agora. Então, diversos integradores que já atuam no on-grid, eles chegam e falam assim, olha, eu quero atuar no híbrido, só que eu não tenho muito conhecimento. Como que eu posso vender isso para o meu cliente? Quais são as aplicações? Então, essa honestidade, ela vai alinhar justamente a expectativa. Porque você oferecer você oferecer um sistema híbrido, ele não é barato, ele é muito caro. E às vezes você pegar um integrador pegando um orçamento híbrido, vai assim, meu Deus do céu, no on-grid normal esse kit é 15 mil e aqui está 30, 35, como assim? Então você alinha a expectativa, você trabalha nessa linha de honestidade justamente para ele chegar no cliente final e falar assim, ó, é um produto mais caro? Só que você vai poder fazer isso, isso e isso. E você não vai poder fazer isso, isso e isso, que muitas vezes acontece. Obrigado. Muito bacana, é uma grande satisfação em estar conversando com vocês, o nosso tempo finalizou. Eu quero agradecer demais, né? O que vocês falaram aí é de alto nível, tá, pessoal? Isso aí vai ficar gravado, inclusive, no YouTube. Depois dá uma conferida, porque são informações valiosas para 2024, né? Principalmente na visão do distribuidor no fabricante, o que se espera do integrador e vice-versa, né? São informações aí de grande valia. Eu quero agradecer aos senhores e uma salva de palmas para quem está nos escutando. Muito obrigado. Valeu.